Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Seguimos aqui com o nosso devocional 7h30 de como se tornar uma mulher de oração. Sejam bem-vindas, minhas preciosas, que sempre estão por aqui, né? A gente aprendendo da palavra, aprendendo da vontade do Senhor para a nossa vida. Que essa nossa segunda seja maravilhosa, para a honra e glória dele. Que ele se faça presente em cada uma das nossas ações e decisões, tá? E hoje, vamos que vamos, pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias decisões e conclusões. Não esquece de, antes de fazer esse devocional, orar, buscar ao Senhor, buscar a face dele, pedir para que ele te faça entender, te faça ter clareza, te faça perceber o que ele realmente quer para a tua vida no dia de hoje, tá? Já são 10, né? Mas a minha sugestão, acordou, a gente possa buscá-lo antes de qualquer outra coisa, né? Para que a gente consiga estar alicerçado na rocha, para que a gente consiga estar aí ouvindo a voz dele antes de qualquer outra coisa, tá bom? Vamos que vamos. E o nosso tema de hoje, como avisado ontem, o tema Viva a Liberdade de Deus, né? O que é liberdade? Você vai terminar esse nosso encontro de hoje sabendo o que é liberdade de verdade, né? Como posso viver a liberdade de Cristo, né? Quais são as escolhas que eu posso tomar para que essa liberdade chegue até nós, tá bom? A nós. Aqui, a Storm, ela fala sobre viver em liberdade, envolve receber livramento de coisas como ansiedade, medo, vícios, depressão, comportamentos obsessivos, atitudes ruins, armadilhas e consequências do pecado. Estamos todos trilhando um caminho estreito, né? O Senhor nos diz, mas melhor que a gente escolha o caminho estreito, porque largo é o caminho da perdição, né? O caminho do Senhor, ele é estreito mesmo, ele nos chama para que a gente possa abrir mão do eu, abrir mão de si, abrir mão das vontades, dos desejos, né? Às vezes a gente tem a síndrome da Gabriela, né? Conhece a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Mas na verdade a vida, ela nos diz que tudo muda, tudo está em constante mudança. A vida é uma eterna a vida nos chama para uma eterna mudança, né? Então, se a gente não está mudando, a gente está morrendo, pela lógica, né? Ou a gente está em mudança ou a gente está morrendo. Se não, ou não estamos crescendo ou estamos morrendo, né? Então, aqui a gente ela vem falar, né? Desse jeito que eu sou, é assim que a vida é, né? Aquele falso, aquele vitimismo, né? De acreditar que nós sozinhos não conseguimos nada. E realmente muita coisa, mas é ele que nos direciona. Deus nos transforma de dentro para fora. Toda transformação é de dentro para fora. Uma raiz, ela não vai crescer, uma planta não vai crescer do nada. Primeiro ela vai para baixo, muito para baixo. A raiz nos alicerça. Uma casa para ser feita, ela vai para baixo, né? Faz os alicerces, monta vários metros abaixo para que até então comece a subir a estrutura. Assim nós somos nele, somos nós na vida. Primeiro a gente desce, né? Perante o Senhor, primeiro a gente busca, a gente se humilha, a gente depende, né? E esse é o poder do libertador, o poder do Senhor, né? Por muitas vezes eu cheguei a falar para os que estavam perto de mim, eu não consigo mudar só. Mas eu já tenho visto muitas coisas na minha vida que eu olho e digo, Senhor, só a tua mão, né? Ele nos chama para ser como crianças, né? As crianças, elas obedecem. Quanto mais novo, mais obediente elas são, mais dependente elas são, mais elas vivem o hoje, o agora, né? Inclusive um livro que eu estou lendo sobre foco, né? Foco, disciplina, ela fala sobre criança, viver o hoje, o agora, desfrutar, né? Então o Senhor nos chama para que a gente possa ter essa liberdade, a liberdade da mente, a liberdade da alma, a liberdade do melhor que Ele tem para a nossa vida, né? Soltar as amarras, soltar as cadeias espirituais e emocionais que a gente de repente tenha, tá? Alexandre, o que é libertação? Libertação é desembaraçar, desligar, quebrar tudo aquilo que controla a nossa vida e que não vem dele, né? Se existe algo na nossa vida que nos controla, que seja uma desordem alimentar, vícios de qualquer tipo,
comportamento compulsivo, medo ou emoções negativas controladoras, que é uma das que eu tinha aí, era comportamento emocional. É fundamental se livrar disso, porque a impede de receber tudo que Deus deseja para você, né? Aqui ela vai dizer que vai falar mais no capítulo 19. A libertação permite que nos tornemos quem de fato somos nele, né? Descobrir nossa verdadeira identidade nele, não aquilo que for imposto, não aquilo que foi empurrado pela vida a dizer que somos, tá? Quem recebe libertação não diz mais, não sei mais quem sou, né? Agora, mais diz, agora eu sei quem sou de verdade. Quando descobrimos nossa verdadeira identidade, nós permitimos que grilhões, que amarras, que cadeias se quebrem, né? Porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Se eu fosse escolher um versículo agora, seria esse para a tua vida, tá? E conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade nos liberta. Ela também emancipa qualquer coisa negativa do passado que ainda influencia nossa vida. O passado, ele lá está, serviu como ensinamento. Ele não é para que para que a gente seja controlado por culpa, por medo, por ansiedade, por receio da repetição do ciclo, né? O passado, ele serve apenas para um aprendizado, e é uma das coisas que mais eu precisava aprender, né? A libertação era parte regular do mistério de Jesus. Aqui ele fala, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê, né? Se não houvesse necessidade de libertação, por que Jesus viria como libertador, né? Se não houvesse necessidade de libertação, né, e por que ele teria libertado tantas pessoas e dito a outras que seriam capazes de fazer o mesmo ou coisas maiores? Ele diz, vocês têm poder de fazer coisas maiores do que ele fez, né? A libertação, ela ocorre de várias maneiras. Uma delas é através da leitura da palavra. A palavra, ela liberta, né? Ela diz aqui que foi liberta da depressão, da ansiedade, depois de fazer o jejum e orarem por ela, né? Eu mesma posso dizer que eu mantenho a minha vida organizada espiritualmente, emocionalmente. As perturbações que eu tinha antes, elas simplesmente são abafadas, né? Angústia, medo, ansiedade, todas elas se tornam abafadas conforme eu busco o Senhor, conforme eu oro, conforme eu faço jejum, né? Para que eu esteja aqui é necessário que eu busque a Ele. Por quê? Porque eu não quero só falar o que eu gosto, o que eu quero, por ego ou por qualquer outra coisa, mas porque eu quero falar o que Ele realmente pedir que eu fale, né? Então ela diz aqui que foi liberta de medo através da leitura da palavra, porque a gente começa a perceber o que é que a gente tem direito e se apropriar daquilo. Experimentou liberdade de padrões obsessivos de pensamento, coisa que também eu tinha, né? E tenho vencido no dia a dia. Emoções negativas, atitudes ruins em períodos de adoração e louvor. Então, as armas para a libertação, primeiras, né? Leitura da palavra, adoração ao Senhor, busca, né? E aqui ela fala, já fui liberta de maus hábitos alimentares, envolvendo preocupação com alimentos específicos, como o açúcar, né, que era um veneno para ela, enquanto ela jejuava e orava. Fui liberta da tentação, algo que ela sabia que era uma armadilha do inimigo contra a vida dela. Ela conseguiu ver através dessa busca, né? Porque a gente reflete aquilo que a gente busca, a gente tem intimidade com aquilo que a gente constantemente está indo atrás, seja isso negativo ou positivo, seja isso espiritual ou algo para fortalecer o nosso eu, nossa carne. Ela conseguiu ter clareza, né? E os meus pedidos para o Senhor é esse: Senhor, me dá clareza para que eu perceba o teu olhar espiritual sobre qualquer situação da minha vida, né? Então ela foi liberta da tentação, né? Ao entrar no cantinho de oração dela e prostrar-se perante o Senhor, pedindo que ele quebrasse qualquer flecha do inimigo, né? Flechas, dardos inflamados, já falei aqui sobre eles, era um instrumento de guerra. Existe na palavra que a ação do inimigo é como dardo, também tem dardos inflamados, pequenas flechas com fogo, pequenas flechas que olhando visivelmente elas não fazem efeito algum, mas para os inimigos era lançar essas flechas em locais que tinha muita palha. Então
ele fazia um fogaréu enorme, né, por um dardo. Então, essa é uma das formas das ações do inimigo contra a nossa vida. Um pensamento, né? Eu vou lançando aqui, ó, jogando. Se eu der abertura, se eu permitir, se eu estiver vulnerável, entra e fica. E como ele sabe mais do que nós, que a mente humana é a nossa principal arma ou fraqueza, se deixar, a gente começa a acreditar e começa a enraizar e começa a virar um grande fogaréu de destruição. Como eu posso encontrar essa liberdade, Alexa? Como? Através das nossas escolhas, como já foi dito, leitura da Bíblia, oração, adoração, pedido, né? É importante lembrar que muito embora nós sejamos escolhendo especificamente o caminho do inimigo, ainda podemos acabar nele se não optarmos de maneira consciente. Precisamos estar intencionalmente, vivendo intencionalmente, né? Uma vida com intencionalidade, pela vontade de Deus. Por isso, encontrar a liberdade, você precisa escolher e confessar cada pecado, orar por cada tentação e rejeitar todas elas, levar as preocupações ao Senhor antes que elas saiam do controle e pedir a Deus que a livre de toda fortaleza que o inimigo tenta destruir contra a nossa vida, tá? Pedir ao Senhor que purifique a nós com o fluir do Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que possa estar vivo na nossa vida, né? Direcionar a nossa vida. Se não é capaz de perdoar alguém, sente-se distante do Senhor, não é apto de tomar decisões, eu acho difícil demais fazer coisas construtivas, então a gente precisa de libertação, né? O Senhor nos chama para que a gente seja como criança, né? Por isso ele fala de perdoar. A falta de perdão, o orgulho, o medo, a culpa, tudo isso são motivos que fazem com que a gente não se aproxime do Senhor, não se sinta pertencente, né? Não se sinta tendo esse cuidado, se apropriando do que Ele nos dá. Ponto 1. Escolha obedecer às leis de Deus. Quanto mais a gente obedece às leis, mais benefícios a gente tem. Ponto 2. Escolher ter um coração limpo. Escolher estar na vontade dele é uma opção, é uma decisão, tá? Escolha clamar ao Senhor por liberdade, né? Peça e vos será dado, né? Então aqui, o Senhor viu a oração, escutou o clamor do povo do Egito, que estava lá no Egito em escravidão. Ele fará o mesmo por nós. A Bíblia tem muitos modelos de exemplo que podemos seguir. Escolha louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez, não pelo que Ele nos dá, né? Quanto mais adoração, mais intimidade. Quanto mais a gente adora, mais a gente se sente na dependência, mais sensibilidade nós teremos. Escolha ter uma fé que derruba fortalezas, né? Aqui clamaram a ti e foram libertos, a ti confiaram e não se decepcionaram, né? Se existe uma vida ao qual você gostaria de desprender, lembre-se que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo em nós, é maior do que qualquer outra coisa que esteja enfrentando. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, que não esqueçamos disso, né? Não importa o tamanho do seu problema, aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Aqui fala em 1 João 4,4, tá? O poder do Senhor é muito maior do que o do inimigo. Encara a situação contra qual está lutando e diga: não serei controlada por isso, porque Deus está no controle da minha vida. Ele tem o controle de tudo. Eu me submeto e me entrego a Ele. O poder das palavras, há poder nas palavras. Não desanime caso sinta que nunca conseguirá se livrar por completo de algo. A gente é o que a gente crê que é, né? Então a liberdade costuma ser um processo. Talvez sejam muitas camadas a vencer, muita coisa a desenraizar. Como eu já falei aqui uma vez, em um momento que eu estava de busca, o Senhor começou a mostrar uma água toda suja, uma vassoura varrendo, ela ficando toda límpida. Era assim que eu estava. Que se eu não buscar, eu vou me sujar novamente. É assim que a minha alma estava. A minha alma estava toda cheia de sujeira. E Ele lava com o seu sangue. E Ele pode fazer isso por você também. Por nós, todos nós, conforme a gente busca, a gente reflete aquilo que a gente busca, né? A gente reflete aquilo que a gente se alimenta. Uma pessoa obesa, ela não vai refletir aquilo porque ela comeu somente coisas saudáveis. Ela refletiu aquilo porque ela se alimentou de coisas que faria ela engordar. Do mesmo modo, alguém que se alimenta do conhecimento, ela vai refletir conhecimento. Alguém que vive uma vida de fazer o seu eu, fazer o seu querer, de mentira, de pornografia, de
promiscuidade, seja o que for, eu reflito aquilo com que eu me alimento, escuto, vejo, falo, né? Então, quer você necessite de um novo nível de liberdade, quer de libertação do algo antigo, eu insisto a vir à tona. A Bíblia diz que Deus continua a livrá-la, contanto que seu coração esteja aberto à atuação dele em sua vida. Nós temos a livre acesso à oportunidade, à liberdade de deixar que ele abra a porta do nosso coração. Segundo Coríntios 1:10. Se Deus não desiste de nós, você também não deveria desistir de você, né? Se Deus não desiste da gente, Ele está constantemente se preocupando, independente de que Ele tem que cuidar de toda a terra, de todo mundo, manter os astros em equilíbrio. Assim mesmo, Ele tem essa individualidade, né, conosco, tá? E aqui a gente tem as nossas palavras para você guardar no seu coração e memorizar e deixar anotado, tá? Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, me cercarás de canções de livramento. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Isso aqui é para mim e para você, né? Se você está livre, cuidado, vigia. A palavra do Senhor diz, primeiro vigia, depois ora. Vigiar, fica atento. O mundo espiritual está em constante ação. Quer eu creia, quer eu me mexo ou não, tá? Gálatas 5:1. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Salmos 34:17. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livra e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Segundo Coríntios 1:9-10. Ele clamará a mim e eu darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Buscar ao Senhor nos dá a certeza. Está no prumo, está na rocha, está enraizado nele. Depender, obedecer, né? Nos dá a alegria de uma vida com uma vida longa, né? Uma velhice bem, né? E principalmente uma velhice saudável. Em Salmos 91:15-16. Vamos orar comigo? Vamos lá? Senhor, eu te agradeço por seres minha fortaleza, minha torre de proteção e o meu libertador. O meu escudo, aquele em quem me refugio. Salmos 144:22. Obrigada porque me livraste da morte, os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus. Senhor, mostra-me qualquer coisa do qual preciso ser liberta. Revela-me aquilo que não consigo ver. Não quero arrastar algo cujo preço da libertação já foi pago por ti. Peço que me livres de toda obra maligna e me leves a salvo para o teu reino. Tira-me da terra da escravidão. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em me ajudar. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Vejo que são poderosas as forças que se levantam contra aqueles que creem em ti, mas sei que és muito mais poderoso do que elas. Clamo para que nos liberte do inimigo que tenta nos perder dos cativeiros. Agradeço porque responde dando-nos liberdade. Agradeço porque responde dando-nos liberdade. Obrigada porque nunca desiste de nós, mas continuas a nos libertar. Obrigada, Senhor, por me livrar de todo mal e por permaneceres comigo nas tribulações. A ti seja a glória para sempre e sempre. Amém. Estou recebendo muitas perguntas de pessoas que querem saber onde encontrar esse livro, tá? Vou lançar lá o link do digital no Instagram, no nosso Stories. E esse a gente encontra facilmente no Amazon. Só botar 30 dias para se tornar uma mulher de oração, que você encontra. Se você quiser acompanhar comigo junto nessa jornada com o seu livro físico, você gosta de livro físico como eu, cuida, bora separar o teu. Amanhã, vamos no nosso encontro 8, a gente vai ter busque o reino de Deus e seus dons, né? Quais as vantagens de ter a busca do reino de Deus e os seus dons, tá bom?
Te agradeço pela tua companhia mais esse dia, honro a tua presença. Que o seu dia seja maravilhoso, seja uma bênção, Senhor, seja o teu guia, teu direcionador em tudo na tua vida, tá? E que esses encontros sejam diferença, um divisor de águas, sejam realmente vida para a tua vida, verdadeiramente. Que você possa viver a vida abundante que o Senhor tem nos dado direito de acessar e nos apropriar, tá bom? Obrigada pela tua companhia mais hoje, tá? Nos vemos amanhã, encontro 8. E até a próxima! Se fez sentido pra ti até o final, qual parte fez mais sentido pra ti? Conta aqui pra mim nos comentários. E não esquece de mandar pra alguma amiga, aquela amiga que precisa de uma palavra e você nem sabe, né? Você pode ser usada pra ser aí instrumento na vida dela, assim como eu tenho sido aqui com a palavra, tá bom? Até mais, boa segunda.